Hoje eu vim esclarecer algumas dúvidas que ficaram a respeito do meu vídeo sobre as perdas em apostas. Eu estou aqui hoje porque eu vou contextualizar os fatos. Eu vou comprovar a minha história nesse vídeo hoje. Recebi muitas mensagens de carinho, muitas mensagens de pessoas falando que estão passando pela mesma situação. Foram mais de 200 mensagens respondidas principalmente no meu Instagram, que lá tem como mandar o direct. Então, mandei áudio para as pessoas, gostei muito de saber da história delas e também de compartilhar um pouco de experiência. As pessoas precisam muito ser acolhidas nesses momentos, elas precisam de alguém que compreenda e elas enxergaram em mim alguém que passou pela dor e entende como elas se sentem. Muitas relataram que não têm o apoio da família, que perderam amizades, que perderam a confiança das pessoas e tudo que as perdas em apostas trazem de consequências para a vida, né? Como perder a saúde mental, muitas falando que gostariam de morrer, coisas bem pesadas. Eu até indiquei grupo de apoio para elas. Eu vou também deixar esse link do grupo de apoio aqui. Eu respondi o máximo de pessoas possível, não consegui responder todos porque eu tenho meu trabalho que eu vendo meus infoprodutos, vendo como afiliada. Vou deixar aqui também o meu perfil do Instagram, que é brunab.ia, que é onde eu vendo o meu infoproduto que eu criei. Eu demorei 6 meses, para criar esse produto, para formular, porque eu venho do mercado digital. Eu vendia curso profissionalizante na área estética e quando eu entrei para o mercado digital em 2020, eu me apaixonei pela possibilidade de vender pela internet, tudo muito honesto, O que eu vendia era curso de estética, então as minhas alunas sempre foram muito gratas, elas sempre gostavam muito da minha didática, a gente tinha uma equipe de suporte, então foi uma escola que fez muito sucesso. A gente deu aula para mais de 120 mil alunas pelo Brasil e pelo mundo. Então tudo que eu fazia, diferente de algumas pessoas que comentaram que eu já fazia coisas desonestas, vender curso profissionalizante não é desonesto. Vender no Mercado Livre não é desonesto. Tudo que envolve o mercado digital não é desonesto. Às vezes a pessoa tem uma crença limitante que aí é coisa dela, da vida dela, das crenças da cabeça dela. Porque ela nunca pegou um curso para fazer, porque ela não se instruiu o suficiente para entender que isso é possível e tem milhares de pessoas que vendem na internet e se você não faz isso não significa que é desonesto. Ambas as redes sociais cresceram rapidamente, tanto lá no Instagram como aqui no YouTube também. Estamos com quase 3 mil seguidores. Então eu fiquei bem feliz por isso, porque eu já postava vídeos antes. Eu postei lá que eu estava na casa da minha mãe, fiz desafios, mostrei vídeos sobre evolução pessoal também, que é um assunto que eu gosto muito. Mostrei de quando eu comecei no YouTube, que já faz muitos anos, que eu comecei lá em 2023, comecei a estudar o YouTube. Estudar como funcionava o algoritmo, como que faz para criar conteúdo autêntico, que é a minha praia. Eu gosto muito dessa pegada mais autêntica, verdadeira. Então, eu venho estudando, Não sou uma pessoa que pareci do nada fazendo um vídeo para ganhar seguidores. Não. Existe um estudo por trás. Eu fiz um curso completo sobre estratégia de conteúdo. Essa formação demorou vários meses para mim finalizar. Eu finalizei, foi com o Paulo Cuenca, que é um grande profissional. Eu fiz curso com o Yeser também. E eu venho estudando marketing digital desde quando eu tinha minha escola, entende? Então, não é de hoje que eu estudo isso. Eu notei que muitos duvidaram da minha história, que falaram, não, é muito perfeita essa história, é muito roteirizado. Inclusive, eu também fiz curso de roteiro. Quando você vai fazer um vídeo, muito importante que você faça um roteiro. Eu não precisei de roteiro para fazer a minha história, porque eu mesma escrevi ela, porque eu escrevia para desabafar e a escrita cura. Eu escrevi ela mais de 20 vezes. Então eu tenho na minha memória, a minha história, decora e salteado. Então eu não precisei de roteiro. Talvez ela ficou tão perfeita exatamente porque eu escrevi ela tantas vezes que ela pareceu muito perfeita para ser verdade. Mas é uma história verídica. Não tenho por que mentir. Eu tenho nas minhas redes sociais meus amigos, tenho a minha mãe, tenho meus irmãos, eu tenho minhas alunas. Então não tem por que eu inventar algo assim para hypar, entende? Mas algo que eu entendo também, a partir do momento que a gente solta um vídeo na internet, a gente está sujeito à opinião das pessoas. E é muito bom que elas dêem a opinião delas, até porque isso aumenta o engajamento. Eu fico, feliz e lisonjeada pelas pessoas que comentaram, agradeci muito a todos que comentaram, me ajudou, porque
O meu vídeo, ele teve mais de 100 e poucas mil visualizações, então ele tende a aumentar ainda um pouco. Então é claro que eu agradeço também até aos críticos, com certeza. Sou muito grata a você que me criticou também. Você faz parte dessa história. Eu estou aqui hoje porque eu vou contextualizar os fatos. Eu vou comprovar a minha história nesse vídeo hoje. Vi alguns comentários também de falando que eu estava aproveitando o hype da Copa. Não, eu nem me toquei que era Copa, sinceramente. O que eu tinha como plano para mim, como eu sempre estudei sobre conteúdo autêntico, e eu já gravava na casa da minha mãe, se forem olhar lá para trás do meu canal, eu já gravava, eu tinha arquivado os vídeos. Porque eu tentava fazer o canal e não ia para frente, aí tinha os momentos que eu desanimava e eu arquivava os vídeos. Tanto que tem um desafio ali que eu fiz ele por 21 dias e eu postei alguns dias, mas depois eu peguei e arquivei, porque eu não tinha tempo, eu tinha que trabalhar para ganhar dinheiro. E eu tinha me proposto a postar vídeo todos os dias. Não estava dando certo por causa do meu tempo. Então eu precisei pausar, mas o desafio eu continuei fazendo, tomar banho gelado, tudo. O desafio que eu fiz a partir do livro do David Goggins. Quando aconteceu essas visualizações no meu vídeo, eu desarquivei os vídeos, porque eu pensei, quem sabe as pessoas vejam os outros. Claro, né? Seria muito tosco da minha parte não fazer isso. Então, sim, eu desarquivei os vídeos, estão ali, são vídeos honestos, não tem nada de errado neles, pelo contrário, eles ajudam as pessoas. E vou te contar como que aconteceu a minha mudança. Quando eu não decidi, vou me mudar em 2026, não, nem houve planejamento. O motivo de eu ter me mudado foi que aconteceu um pequeno desentendimento entre eu e minha mãe, tá tudo bem com a gente, já se acertamos, mas aconteceu esse pequeno desentendimento e a partir desse desentendimento eu resolvi me mudar, resolvi achar algum lugar para mim, porque ela tem o espaço dela, eu também eu não quero uma filha que incomodava, pelo contrário, ela sempre falou, nossa, tu pode ficar aqui o resto da vida. Minha mãe, ela sempre gostou muito da minha companhia, eu sempre ajudei ela, tanto financeiramente, quando eu era bem de vida, eu sempre dava dinheiro para ela, até porque ela me criou, ela tinha o direito dela também. Então, assim, eu sempre fui muito boa com a minha mãe, ela também sempre foi boa comigo, mas às vezes acontece um desentendimento. E naquele dia, que foi no dia 17 de junho, aconteceu um desentendimento com a gente. E aí eu resolvi procurar um lugar para morar. E esse lugar aqui, que é essa kitnet, aconteceu assim tudo perfeitamente. Eu peguei e saí para dar uma desparecida na minha mente. Quando acontece uma briguinha, o melhor fazer é se afastar e pensar melhor. A gente não discutiu, não briguei com ela assim, é uma coisa horrível. Não, só teve uma pequena discussão. E não vou falar o motivo, também que não veio ao caso. É algo particular. Então eu peguei e saí para dar uma desparecida. E nessa desparecida, a minha cunhada passou por mim, que eu estava ali perto de um campo, e ela falou, Bruna, o que você está fazendo aí? Aí ela é bem antenada aqui, a minha cunhada mora há muito tempo aqui. Eu falei, então, eu tô querendo me mudar e tal, lá da mãe, eu acho que já deu, né, o meu tempo lá, já tô lá 1 ano e pouco, acho que eu tinha que me mudar, e eu tinha aquele dinheirinho, de 3 mil reais na minha conta. Eu tinha aquele dinheiro porque eu estava economizando, né? Eu não gastava com besteira nenhuma, só pagava as despesas de casa e estava juntando um dinheirinho. Eu pretendia pagar as minhas contas, eu acertei algumas, tipo Nubank e tal. Fiz, uns acertinhos e estava tentando a vida. Eu, no meu planejamento, eu queria pagar as minhas contas para depois me mudar de lá. Mesmo que eu não me sentisse confortável, vamos dizer, lá na casa dela. Mas eu tinha essa consciência que seria legal eu aguardar esse tempo. Então, quando houve esse desentendimento, minha cunhada passou lá, eu falei, eu acho que eu preciso me mudar e tal, e ela pegou, e como ela é desenrolada nessa questão de contatos, ela falou, vamos lá ver uma kitnet e tal, é onde morava minha cunhada aqui. Daí a gente passou ali na frente e a dona estava aqui, porque ela estava mostrando aqui para outra pessoa. E aí eu desci do carro, vim ver, ela me mostrou essa última aqui, gostei, aí eu já fechei. 1.400, né? Aí eu pensei, vou fechar, porque eu queria muito me mudar, eu já senti essa vontade. E quando eu me mudei, que nem estava nos meus planos, eu resolvi postar as coisas, né? Até porque eu moro sozinha e estar nas redes sociais é algo que para mim sempre fez parte da minha vida. Eu amo as redes sociais são um grande lugar para a gente crescer, tanto profissionalmente como pessoalmente. Então não tinha motivos para mim não estar nas redes sociais. Eu já tinha esse plano de, quando me mudar, eu vou mostrar minha reconstrução, porque faz parte do conteúdo autêntico. Portanto, pessoal, não foi planejado. No ano da Copa eu vou me mudar e vai estar o hype das bets. Não foi assim que aconteceu. E eu não tenho por que mentir.
Eu quero deixar claro também que eu deixei de apostar sozinha. Em 2023, em julho, eu resolvi parar de apostar sozinha. Não teve psicólogo, não teve nada de profissionais, mas não foi porque eu não acredito nesses profissionais, foi porque eu não tinha dinheiro e eu tentei um lá que pagava R$ 35 para consultar e não deu certo. Não me senti acolhida. Como eu sempre fui uma pessoa que sempre estudei sobre o cérebro, sobre a evolução pessoal, sobre motivação, sobre todo esse mundo da inteligência emocional, então eu sabia que eu tinha capacidade de me curar sozinha também, através de meditação. Eu fiz muito Ho Oponopono também, que tem a Beth Russo aqui no YouTube, aprendi muita coisa com ela, fiz o Ho Oponopono para me autocurar, que é aquelas palavras, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Fiz muito Ho Oponopono para me curar. E resolveu. Então, assim, a gente, quando não tem possibilidades, a gente vai buscando se curar de outras formas, sozinho mesmo. Porque eu queria sair daquele buraco que eu tava. Outra coisa que eu não fiz foi pegar dinheiro com agiota, porque eu sempre tive medo dessas coisas de pegar dinheiro com agiota e nem passou pela minha cabeça na época que eu estava viciada em pegar dinheiro com agiota. Eu peguei sim com pessoas conhecidas, com os meus irmãos, com amigos, essas coisas. Então, essa parte também me livrei, né? Porque eu recebo relatos de pessoas que estão temendo pela sua vida porque devem para agiotas. Algo que eu sempre vi como muito potencial é o potencial das redes sociais. E o YouTube, eu sempre tive vontade de criar para o YouTube, tanto que eu já tentava YouTube. E o YouTube é uma das redes mais difíceis de alavancar, porque ele demora um pouco para entender o público. Como eu estou buscando essa mudança de vida, postar no YouTube, nas redes, pode abrir muitas oportunidades, né? As redes, elas são um local de oportunidades. Quem não é visto não é lembrado. Agora vamos começar o contexto da minha história. Eu sou uma pessoa que eu vim de uma família humilde, né? Eu saí de casa com 17 anos. E eu sempre busquei uma vida melhor. Saí da minha cidade de Unice, Cerqueira, Santa Catarina, porque há 20 anos atrás não existiam oportunidades aqui. Meu irmão morava em Brusque, Santa Catarina, me mudei para lá, fui lá cuidar de um bebê. Lá em Brusque fiquei 7 anos e saí de lá para ir para Cascavel, onde morava minha outra irmã, que hoje ela é dentista. Ela estava lá fazendo faculdade de odontologia, que ela era casada, o marido dela ajudou ela nessa questão dos estudos, e eu fui para lá, mudei de Brusque para lá, para mim fazer minha faculdade de estética, e eu fiz FIES 100%. E também trabalhava CLT enquanto fazia minha faculdade, tudo. E depois, no terceiro ano de faculdade, eu comecei a trabalhar na minha área. Porque eu fui atrás, né? Comecei a atender as clientes nas casas, fazendo depilação e tal. Aí descobri o mundo da micropigmentação, comecei a fazer micropigmentação. E lá em 2017, micropigmentação estava no auge, ganhava-se dinheiro. E eu era muito boa, assim, na micro. Atendia fora, também vinha até pra minha cidade aqui atender, fazer num salãozinho aqui. E, gente, todo mundo queria fazer micro naquela época. Eu vinha pra cá, primeira vez que eu vim, eu fiz R$ 7.000 em 2017. E eu nunca tinha ganhado, assim, tanto dinheiro, sabe? Eu vi que minha área era maravilhosa. Da estética, né? Eu formei em estética e cosmetologia, eu formei em 2017. Não, eu comecei a trabalhar na área em 2015. E assim, sempre me esforçando, sempre indo atrás, consegui trabalhar em bons salões, porque como eu tinha talento, né, na minha área, consegui bons lugares para trabalhar. E depois que eu trabalhei para os outros, eu abri o meu próprio negócio, junto com o meu, então, marido, que era namorado, né, a gente fala marido, mas é porque morou junto e tal, né, mas a gente não casou na igreja nem nada. Então a gente abriu o nosso próprio negócio e a gente era muito bom. Eu inseri ele nesse mercado da estética. Ele começou a trabalhar com micropigmentação capilar, reconstrução de areola. Ele também fazia camuflagem de estria, que eu também comecei a fazer. Então a gente trabalhava no geral com estética. A gente recebeu uma proposta de um pessoal para gravar cursos online. E aí aceitamos a proposta, fizemos uma sociedade. E a partir daí, em 2020, gravamos os cursos. Em 2020, ali, no metade do ano, que começou a pandemia. E nessa da pandemia, as pessoas ficavam muito em casa e nossos cursos começaram a vender bastante. Vendendo bastante, faturamos bastante. Tanto que eu vou colocar o meu faturamento que tivemos aqui na escola. Esse faturamento, ele está endossado por um juiz, porque temos hoje atualmente um processo por causa desse negócio da escola.
que é uma questão pessoal também, não vou ficar expondo. Mas aqui está o nosso faturamento, que foi quase 5 milhões de reais. Desses 5 milhões, eu tinha 20%, porque eu era expert, eu era professor. Então, faturei ali quase 1 milhão de reais, certo? Então, fica aqui essa dúvida de que eu não tinha dinheiro para perder. Tinha dinheiro para perder, que foi ali o nosso faturamento. Só que o faturamento, ele não vem de uma vez só, recebi 900 mil. Não é assim que acontece. Você vai recebendo ali no começo, faturava ali 10 mil por mês, depois 15 mil, depois 20 mil, e ia faturando assim. E além disso, eu tinha meu próprio negócio de micropigmentação, que eu abri minha empresa. Atuei 8 anos na área estética. Sempre fui uma pessoa muito estudiosa, tenho mais de 30 certificações, tenho certificações internacionais na minha área, que são certificações russas. Eu sempre fui uma pessoa muito assim, pra frente, sempre buscava brow lamination, para vocês terem uma ideia, eu fui uma das primeiras no Brasil a trabalhar com a técnica, que veio lá de Londres. Então assim, eu sempre fui atrás das novidades para levantar o meu negócio, porque eu sou assim, de natureza, sempre fui tentando fazer o melhor por mim e pelas minhas clientes. Sendo assim, eu tinha uma boa renda. Eu falei 15 mil reais no primeiro vídeo, mas às vezes passava disso, 20, 25 mil, dependia o mês, dependia. Como vocês podem ver, tem um faturamento aqui. E eu não estou mentindo sobre isso. Mas acredita quem quer também, não vou ficar tentando provar, não é verdade? Não preciso disso. Eu vou mostrar aqui as fotos de eu formada, vou mostrar a foto de eu trabalhando, né, na minha área, vou mostrar imagens também do meu negócio que eu trabalho hoje. Então, hoje eu trabalho com o mercado de IA, que eu mudei. Eu tinha um perfil lá que era da minha escola e eu mudei ele, transformei ele em IA, para mim poder aproveitar o público. Mas no começo eu sentia muita vergonha das minhas alunas e tal. Eu demorei 3 anos para mudar o perfil. Hoje que eu trabalho com ele caiu bastante seguidores, depois aumentou os seguidores, agora estou com 116 mil seguidores lá. E o perfil continua crescendo, e eu tô tentando dar conta de tudo, da criação de conteúdo aqui pro YouTube, pro meu Instagram, que eu posto todo santo dia, e também lá do DIA. E tô vendo outros negócios também, para cada vez crescer mais, porque a gente tem que pensar em crescimento. Então eu construí uma trajetória. Eu também tenho formação no Dale Carnegie, que é o Instituto Dale Carnegie, que é sobre relacionamento com pessoas, sobre comunicação. Então eu trabalhei muito, eu estudei sobre comunicação também, até porque eu ministrava aulas, eu precisava saber falar com as minhas alunas, precisava saber ministrar uma aula. Então tudo isso vem no meu currículo. E como eu falei, tenho mais de 30 certificados nacional e internacional. Que eu vi uma pessoa falando, você não tem estudo nenhum, não sei o quê. E como assim? A pessoa nem conhece minha história, contei uma pequena parte dela, a pessoa já me julga. As pessoas têm que tomar cuidado com isso. Para que julgar tanto? E outra, a pessoa fala, que as pessoas que julgam, elas nunca erraram. Fico pensando nisso. Eu não julgo as pessoas dessa forma, mas cada um é cada um. Eu vou mostrar também o prédio que eu morava lá em Goiânia, em Cascavel, antes de eu me mudar, que eu tinha meu estúdio, eu também tinha uma vida boa, porque eu fui construindo tudo aos poucos, demorou para construir, foram anos, como eu falei, atuei 8 anos na área estética, demorou para construir tudo. Para assim perder depois, em 2 anos, eu perdi todo o meu patrimônio. Isso é que os jogos fazem, quando você entra no vício. É claro que joga quem quer, as pessoas falam isso. É claro que joga quem quer. Tanto que nas propagandas dos jogos, da Copa, ninguém tá colocando uma arma na cabeça da pessoa falando, você tá obrigado a jogar. Não, você joga porque você quer. Claro, você só precisa ter dinheiro e querer. Então, só que o problema é quando você entra e aí você descobre aquela adrenalina, aquele sentimento de ganhar, e aí você perde, aí você tenta recuperar. Grande problema de tudo isso é a recuperação, é você acreditar que você vai recuperar. Então, esse é o prédio que eu morava em Goiânia. Essa é a casa que depois eu mudei. Eu fiquei 1 ano em Goiânia. Morava aí junto, no mesmo prédio que os meus sócios, porque os meus sócios eram de Goiânia, que é aquele pessoal lá que quis que eu desse as aulas. Então a gente se mudou, a gente tinha um ótimo relacionamento. A gente se mudou, morava no mesmo prédio, em Goiânia. E ficamos lá 1 ano. Quando acabou a sociedade, a gente resolveu se mudar para Florianópolis, que é onde eu contei que a gente imaginava que daria para viver desse mercado, tanto que as pessoas se enganam. Elas falam que elas estão investindo nesse mercado, que elas estão trabalhando nesse mercado, que é uma grande ilusão da nossa parte. Depois eu me mudei para essa casa em Florianópolis,
e depois a minha queda, que em Florianópolis foi onde eu acabei com tudo, que foi onde eu realmente me viciei de verdade, né, eu e meu ex-marido, que eu não fico citando ele aqui, porque a história é minha, eu não vou ficar contando. Se ele quiser, ele que abre um canal para ele, conta a história dele, entendeu? Que é minha história. E nós somos super amigos hoje, eu e ele, nada contra. Foi em Floripa que daí acabei com tudo e fui parar nessa kitnet aqui, que apesar dela ser um contraste gigantesco, eu sofri muito nesse local porque é bem baixo padrão, tinha muitos estrangeiros dentro desse pequeno condomínio aí, tem umas 30 kitnet, parecia assim um cortiço realmente. Eu sei que eu tenho que ser grato, e já vai vir alguém falar, você tem que ser grato, que não sei o quê. Óbvio que eu tenho que ser grata, eu sou grata, mas estou contando a minha história. As pessoas têm que fazer a diferença de, mas tem gente que tá assim assado, tá passando fome, você tá aí, você tá reclamando. Não, meus amores, não estou reclamando. Estou contando a minha história. Essa é a questão. Se a pessoa quiser, ela tá lá passando fome, quiser contar a história dela, ela conta a história dela. Estou contando a minha, que é a minha versão. Então, assim, eu tenho sim gratidão, porque, como eu falei, quem quem arrumou 10 mil reais para nós recomeçarmos, imobiliar essa kitnet, pagar o aluguel, foi a avó do meu ex-marido, que tem um relacionamento maravilhoso com ela, eu amo ela, a gente se fala até hoje. Eu não tenho relacionamento ruim com ninguém, desde que tudo aconteceu, porque eu sou uma pessoa eu sou uma pessoa bem passional, assim, eu gosto de me relacionar com pessoas. Tanto que eu fiz curso de relacionamento com pessoas. Dale Carnegie é o autor de vários livros sobre relacionamento com pessoas, e um dos mais famosos é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Então, assim, eu estudei 3 meses sobre esse assunto. Paguei caríssimo no curso, na época paguei 5 mil reais. Então, eu sou grata, sim, e tudo que aconteceu me trouxe muitas lições valiosas, como aproveitar os momentos simples, como entender o quanto eu fui resiliente, o quanto eu sou forte, o quanto eu me fortaleci com tudo isso, mas eu escolhi me fortalecer, eu escolhi fazer da minha história uma reviravolta. Eu não escolhi ficar lá me vitimizando ou simplesmente procurando um trabalho e ficando por isso mesmo. Muitas pessoas me perguntaram, mas por que tu não ficou trabalhando na tua área? Uma que eu fiquei com a cabeça fodida, não conseguia mais trabalhar na minha área, lasquei com a minha mente, estava com a saúde mental deteriorada. Outra que eu fiz, quando eu fiz o contrato com os meus ex-sócios, eu fiz exclusividade com a minha imagem. Então, eu só poderia trabalhar com cursos online ou falar sobre estética com eles. E esse contrato era de 8 anos. E durante 8 anos eu não posso falar sobre estética na internet, não posso vender nenhum produto sobre estética, e estética era o meu mundo. Então tudo isso também me desanimou, fiquei travada, não podia mais falar sobre isso, não podia mais vender um curso, não podia fazer nada. Travei a minha vida. Por isso também que eu não trabalhei mais na minha área, e outra que eu perdi o amor pela minha área, porque eu vendia até meus material, eu tinha do bom e do melhor, e depois não tinha mais nada. Então existem sim motivos, tudo tem um motivo. Eu fiquei 2 anos nessa kitnet. Quando eu decidi me recuperar, realmente que eu decidi me recuperar, eu comecei a olhar com outros olhos. Que na verdade tudo está dentro da gente. Se você olhar para o mundo com bons olhos, o mundo vai ser um bom lugar. Se você olhar com maus olhos, será um mau lugar. Porque muitos momentos, quando eu estava lá aquele fundo do poço, aquele negócio negro, eu só conseguia enxergar que o mundo era horrível e tudo era negativo. E depois eu tentei trabalhar o máximo possível através da meditação, da atenção plena, da busca espiritual, que no outro vídeo eu falei que eu era agnóstica e sou agnóstica mesmo, mas o agnóstico não é que ele não acredita em Deus. Ele tem suas dúvidas. Será que existe? Será que não existe? As duas possibilidades podem existir. E tá tudo bem, vamos só respeitar a escolha das pessoas. Mas eu acredito que existe algo maior, que existe uma força. Eu fui guiada por uma força maior para estar aqui hoje. Então, muitas coisas contribuíram para o meu crescimento. Uma, que eu sempre tive excelente relacionamento com as pessoas. Então, quem me ajudou a sair do lugar que eu estava lá com meu ex-marido foi um ex-namorado meu que me emprestou 3 mil reais, sempre os 3 mil reais. E aí eu me mudei, fui morar com uma menina que tinha anunciado no Facebook que ela queria alguém para dividir, eu fui morar com ela.
Então, muitas coisas do universo também contribuíram para que hoje eu estivesse aqui relatando a minha história, contando. E venho aqui hoje somente para contextualizar a história, para mostrar que é verídico, que eu não estou mentindo, mas mesmo assim é capaz de ainda as pessoas não acreditarem. E tá tudo bem, tá tudo bem. Eu estou conectada com as pessoas que acreditam em mim. Muitos relatos de pessoas me agradecendo, falando que eu salvei a vida delas, que elas assim recomeçaram, pensam em recomeçar a vida delas depois disso tudo. Muitas histórias de sofrimento. Então assim, eu não venho aqui para me engrandecer por causa disso, mas eu venho contar que as pessoas eu estou fazendo um papel interessante na vida delas, contribuindo de alguma forma. Diferente, às vezes, de quem critica, que não está construindo nada, só está ali criticando. Enquanto eu estou fazendo, tem gente que não está fazendo nada, só está criticando. Às vezes tem que rever os próprios conceitos. Então eu quero me conectar com a minha comunidade aqui do YouTube. Eu, assim, eu tô adorando conversar com vocês, tô adorando. Eu tento responder todo mundo, mas não é fácil, porque eu tenho muitas coisas para fazer. E é isso, vim contextualizar. No próximo vídeo eu já vou continuar mostrando minha kitnet, as coisas que eu comprei, as coisas em si, tudo que está acontecendo. E vamos para frente, vamos pensar no futuro, porque o que passou já está lá, não adianta mais ficar pensando. Eu era muito apegada também no meu passado, no primeiro ano sofri horrores, estava só pensando no meu passado e eu me esforcei muito para parar de pensar no meu passado. Eu também vou mostrar aqui para vocês livros que me ajudaram, práticas que me ajudaram, tudo para contribuir de alguma forma com vocês. É isso aí. Eu fico por aqui.